Olá! A aula de hoje é sobre atividades experimentais e geometria. Na física ou na química, quando dizemos atividades experimentais, todo mundo pensa logo em ir para o laboratório e fazer medições. Mas para mostrar que podemos ir além, vou apresentar para vocês algumas ideias sobre geometria, mostrar sua relação com outras áreas, inspirá-los, para que vocês criem os seus experimentos de acordo aí com a realidade dos seus alunos e os materiais que tiverem disponíveis. Bora lá? Todos os prédios, casas, igrejas, pontes possuem formas geométricas. Até o aro da bicicleta, o farol do carro. Alguns têm formas simples, como retângulos, quadrados, triângulos. Outros têm superfícies curvas, cujas equações são mais complexas, como parábolas e hipérboles. Estas figuras já tinham sido descritas por Apolônio no século V a.C. e fazem parte da geometria clássica. Tudo o que construímos tem formas regulares. Toda arquitetura se baseia na geometria euclidiana. Em regiões com neve, construímos casas com telhados inclinados para escoá-la e evitar que seu peso destrua o telhado. Em regiões mais quentes e áridas, podemos construir casas com telhados planos. Normalmente, nossas construções possuem figuras planas de extremidades lisas e formas regulares, mesmo que tenham curvas como as abóbadas das catedrais. Mas como descrever o formato das nuvens, das montanhas, das árvores, utilizando estas figuras? Afinal, uma montanha não é um cone. Em 1975, um matemático nascido na Polônia, chamado Benoit Mandelbrot, percebeu que algumas figuras poderiam ser criadas a partir de curvas definidas recursivamente. A estas curvas, ele deu o nome de fractais. Um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, e cada uma das partes é igual ao objeto original. Também é possível criar um fractal através de um jogo conhecido como o jogo do caos. Na década de 40, Lewis Richardson percebeu que pode haver grande discrepância entre as medições de uma linha costeira. Em um artigo publicado na Science Magazine em 1967, Benoit fez o seguinte questionamento: como medir a linha costeira da Grã-Bretanha? Em termos geométricos, ela é um fractal e não se pode medir sua extensão. Uma dimensão é uma linha reta. Duas dimensões formam uma área. E três dimensões representam o volume. Mandelbrot adicionou a dimensão fractal, que explica grande parte das formas do mundo vivo. Essas ideias só foram possíveis graças aos computadores que permitiram várias iterações. Acompanhe comigo esse exemplo. Temos a equação Z1 igual Z0 ao quadrado mais C, onde C é um número complexo e, portanto, um ponto no plano. Escolhendo Z0 igual a zero, podemos calcular Z1. Em seguida, colocamos Z1 em Z0 e calculamos um novo Z1. Se repetirmos este processo várias vezes, teremos uma figura fractal. Mandelbrot disse que os fractais eram um ramo da geometria, assim como a geometria euclidiana. Os matemáticos da época diziam que os fractais eram bonitos, porém inúteis. Estilistas e designers gráficos também os adotaram, mas os matemáticos afirmavam que aquilo não era matemática. Em 1978, um rapaz chamado Loren Carpenter, que trabalhava na Boeing Aircraft, descobriu que poderia desenhar montanhas de forma bastante realista utilizando a geometria fractal. E o que é melhor, de uma maneira simples. Hoje ele trabalha na Pixar, criando efeitos especiais e ambientes de realidade virtual para os filmes. Fascinating. Mandelbrot ficou incomodado com a postura de seus colegas matemáticos e, em seu livro Geometria Fractal da Natureza, apresentou como os fractais podiam medir, com precisão, formas naturais e efetuar cálculos que poderiam ser aplicados a vários tipos de formações, como, por exemplo, as nuvens. Um outro cientista chamado Nathan Cohen percebeu a aplicação dos fractais na construção de antenas.
Uma antena com geometria fractal podia ser menor e, ainda assim, captar o maior leque de frequências, o que chamamos hoje de banda larga. Se você usa um celular, Bluetooth e Wi-Fi, não preciso explicar a importância dessa descoberta. Os cientistas também perceberam aplicações dos fractais no corpo humano, como nas batidas de um coração. Um ritmo cardíaco saudável tem a arquitetura de um fractal, com um padrão específico. Com os fractais, percebemos que a geometria vai muito além da geometria euclidiana e podemos utilizá-lo para explicar muito do mundo natural. Mas será que a forma pode determinar a função de algo? Em nosso corpo, as enzimas possuem grande utilidade. Elas são compostas por conjuntos de proteínas que possuem funções específicas. Cada proteína é composta por um conjunto de aminoácidos e possui estruturas terciárias, parecidas com os antigos fios de telefone. Sua função está ligada ao seu formato. Quando elas são expostas ao calor, diferenças de pH ou agentes químicos, elas perdem sua forma terciária e deixam de exercer sua função. Esse processo é chamado de desnaturação. Por isso que a febre é um problema. Quando nosso organismo é atacado por um micro-organismo, num primeiro estágio, nosso corpo reage elevando a temperatura corporal, para que as células de defesa possam atacar os inimigos e acelerar os processos de regeneração das áreas lesadas. Nossas células de defesa são mais eficientes quando a temperatura aumenta. No entanto, se a temperatura subir para mais de 40 graus Celsius, algumas proteínas essenciais para o nosso metabolismo são desnaturadas e deixam de exercer suas funções vitais. Por exemplo, as hemácias deixam de se acoplar aos gases, perdendo sua função de transporte de oxigênio. Um outro exemplo da desnaturação da proteína pode ser visualizado também quando fritamos um ovo. A albumina presente na clara se desnatura com a alta temperatura e passa de transparente a branca. Componentes tecnológicos também podem ter propriedades diferentes de acordo com a sua geometria, como os nanotubos de carbono, que são compostos por uma camada de grafite enrolada sobre si mesma. As propriedades dos nanotubos dependem do seu raio, do número de camadas e da forma como foram enrolados, o que chamamos de quiralidade. Por exemplo, neste tipo de enrolamento chamado armchair, o nanotubo apresenta propriedades metálicas e sua geometria permite condução de correntes por grandes extensões, sem aquecimento, sendo até 1000 vezes mais eficientes do que os fios de cobre. Outros nanotubos são semicondutores e bastante utilizados em circuitos eletrônicos. Além disso, todos possuem extraordinárias propriedades mecânicas, pois são 100 vezes mais resistentes do que o aço e possuem apenas 1/6 de sua densidade. Os nanotubos podem ser utilizados na construção civil, fuselagem de aviões, foguetes e, se aplicados aos tecidos, podem substituir o Kevlar em coletes à prova de balas. Devido às suas propriedades térmicas, podem ainda ser utilizados na construção de painéis solares para conservação e transmissão de energia de forma mais eficiente do que as células voltaicas utilizadas atualmente. Na química, temos ainda a geometria molecular, que estuda as formas com que os átomos podem ser ligados para formar as moléculas. Nos esportes, utilizamos geometria para descrever como são feitos os movimentos. A articulação do joelho funciona como uma dobradiça, mas a articulação do cotovelo não, pois ela realiza mais tipos de movimentos. Até mesmo nossa coluna depende de uma estrutura e forma para ser capaz de se dobrar e curvar em diversas direções. Como vimos nesses exemplos, a geometria pode ser empregada em diversas áreas. Ela está presente na física, na arquitetura, na química, biologia, engenharia, computação gráfica, entre outras. E se você prestar bastante atenção, veremos geometria em todos os lugares, em tudo que nos cerca. Até a próxima!